Conhecer a Jesus Cristo aqui enquanto vida você tem, você um dia não será confessado diante do Pai lá no céu. Porque Mateus 10, 32 e 33 diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. E você pode dizer: amado, eu nunca neguei a Jesus Cristo, eu sempre disse que Jesus é bom, eu sempre disse que acreditava em Jesus Cristo, mas não é bem assim. Romanos 8,14 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aqueles que confessam a Jesus Cristo, que seguem as pisaduras de Jesus Cristo, que seguem o caminho estreito, como está lá escrito em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, estreito e apertado é o caminho que leva à salvação, e largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição eterna, e muitos têm andado por ele. E se você acredita em Jesus Cristo, se você é guiado pelo Espírito de Deus, como está escrito, como eu disse, Romanos 8, versículo 14, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Você se abstém do pecado, você anda no caminho estreito, você não anda no caminho da prostituição, você não anda no caminho da mentira, você não anda no caminho dos vícios, você não anda no caminho de toda sorte de pecado. Então, para que você tenha direito à vida eterna, você tem que confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e não somente confessar dizendo que já ouviu falar, que você gosta de Jesus Cristo, que Jesus é bom, que você tem Deus. Não! Você tem que confessar Ele diante dos homens, e você tem que seguir o caminho estreito que leva à vida eterna, porque o caminho espaçoso, o caminho da mentira, da bebida, da droga, do álcool, da prostituição, do cigarro, da mentira, este é o caminho de deleite para a carne, este é o caminho de pecado, este é o caminho que agrada a carne, este é o caminho das alegrias mundanas. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua concupiscência passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Repetindo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua concupiscência, a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E em 1 João capítulo 2, versículo 25 diz: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Portanto, amado ouvinte, não ame o mundo, não ande segundo o curso do mundo, não ande no caminho espaçoso, não ande no caminho tortuoso, mas ande no caminho estreito e apertado que conduz à salvação. Se você bebe, pare de beber. Se você fuma, se prostitui, pare com isso. Pare de andar no caminho de pecado e de horror. É um abismo, gera outro abismo. A sua vida nunca vai melhorar nessa vida de vícios, dissolução, uma vida dissoluta. E aqui nós viemos pregar a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. E para tanto, é necessário que você o confesse como Senhor, como Salvador da sua vida. Este é o Evangelho que muda a sua história. Estamos pregando o Evangelho da redenção, na qual diz que você tem que renunciar a si mesmo e segui-lo, tomar a sua cruz e segui-lo, para que você tenha acesso, para que você tome posse da promessa. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E Ele aqui neste caso é Jesus Cristo. Ele teve todo o poder quando veio aqui na terra, quando Ele venceu a dor, a morte e o inferno. Ele ressuscitou e tem todo o poder. E Ele te promete de graça, para que você ande nas ruas de ouro e de cristal. Está escrito na inerrante palavra
palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Venha, arrependa-se, se entregue a Jesus Cristo. O tempo está findando, Jesus está voltando. Este é o evangelho da regeneração, este é o evangelho da salvação. Essas palavras são inteligíveis. Você está compreendendo? Eu não estou falando palavras difíceis, nem o argumento é de difícil entendimento. Eu estou dizendo que somente em Jesus Cristo a redenção, em Jesus Cristo a remissão, em Jesus Cristo, somente nele, tão somente nele, há o perdão de pecados e a promessa de um dia nós irmos morar no céu. Somente aceitando a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da nossa vida, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Porque da sua vida, do jeito que você está vivendo, dizendo que conhece a Deus, dizendo que conhece a Jesus somente de boca, eu vou lhe informar, e fique registrado, grave aí na sua mente: você será condenado ao inferno se continuar dizendo que conhece a Deus somente de boca. Aceita Jesus Cristo, deixe o caminho espaçoso, o caminho das mentiras que você mente quase todo dia, da prostituição, dos pecados, da bebida. Deixe o caminho espaçoso para que você tenha direito à vida eterna e não seja condenado. Porque o inferno não foi preparado para nós. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e para todo aquele que comete e pratica a iniquidade. E nesta hora, Jesus te convida para que você venha lavar suas vestes, as suas vestes de pecados, de iniquidade. Venha. Jesus Cristo te purifica de todo pecado e lhe dá esperança de morar no céu. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da salvação. Você precisa da salvação. Aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esses já estão na morte. Jesus nos comissionou dizendo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. E você, as suas práticas, é as práticas de quem não crê. Porque se você comete toda sorte de pecado, se você vive conforme o seu jeito de viver, se você diz que conhece Jesus, mas é só de boca, você está morto no pecado. Mas hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o vosso coração, venha para Cristo, se renda. Tome posse da salvação que é de graça. Jesus está voltando. Você não sabe quanto tempo você tem nessa terra. Portanto, confesse a Jesus Cristo que você é um pecador e precisa do perdão dos pecados que tem na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque não há pecado que o sangue de Jesus Cristo não possa purificar. Os seus pecados, as suas vestes podem estar negras, os seus pecados podem ser os pecados mais horrendos, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Este é o evangelho verdadeiro, este é o evangelho da salvação, da purificação, da redenção, do perdão de pecados. Foi para isso que Jesus Cristo veio aqui na terra, para morrer, para nos redimir, para nos salvar. Este é o evangelho da graça, este é o evangelho do arrependimento. Arrependa-se, tenha seus pecados perdoados e a esperança de um dia morar no céu, porque foi para isso que Jesus Cristo se entregou na cruz central. Foi para isso que ele derramou seu sangue, para que nós tivéssemos a esperança de morar no céu, para que os nossos pecados fossem perdoados, e ele tem perdão. Confesse a Jesus Cristo como Salvador da sua vida e tenha esses pecados perdoados, porque ele é fiel e justo. Ele é um grande sumo sacerdote que se compadece das minhas falhas, que se compadece dos seus erros. Ele é o grande sumo sacerdote diante de Deus, que se compadece, que perdoa, ainda que o meu e o seu pecado for grande. O sangue de Jesus Cristo tem poder para perdoar todo o nosso pecado. Venha para Jesus Cristo. Se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. É Jesus que te chama, é Jesus que te ama. Ele está voltando. Muito em breve sairá uma notícia que um povo desapareceu. Eu vou colocar um louvor.